E aí, meus manos de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é os pilares do VSM. Provavelmente você já ouviu falar, né, sobre o que é VSM, mas existem ainda muitas pessoas que não sabem o que realmente é isso. Então esse vídeo é para justamente aprofundar nesse tema e falar quais os principais pontos do VSM masculino. VSM ele é uma sigla que significa valor sexual de mercado. E esse nome, né, se você prestar atenção, ele já é bem autoexplicativo. Geralmente, quando a gente fala sobre o VSM de alguém, é basicamente o valor que aquela pessoa desperta em outras pessoas do sexo oposto. Ou seja, quando a gente fala sobre o VSM de um cara, a gente vai falar pontos, pilares que as mulheres se interessam nos homens. Logo, esse cara vai ter um valor que pode ser de 0 a 10, tá ligado? Que está totalmente atrelado ao que ele pode gerar nas mulheres. Ou seja, quanto mais desejado, maior o VSM dele. Quanto menos desejado, menos esse cara tem a capacidade de gerar atração e desejo sexual nessas mulheres. E basicamente, né, quando você usa a palavra valor e mercado, já fica muito mais fácil de você entender que são esse mercado de relacionamento, né, esse mercado sexual, ele basicamente se equilibra dessa forma, através de trocas, através de demanda, né, através de ofertas, que é uma parada instintiva. Não é que você racionalmente calcula qual é o VSM daquela pessoa. Você só olha para aquela pessoa ou tem uma experiência com a pessoa e, de acordo com aquela experiência, você diz se aquela pessoa gerou ou não algum sentimento de atração. Então, um cara de VSM muito alto, naturalmente ele vai conseguir gerar atração em muitas mulheres. Um cara de VSM baixo, ele vai basicamente ser invisível ou gerar até um certo desconforto, né, se ele tentar se aproximar de alguma forma. E como eu estava dizendo, é uma parada simplesmente inconsciente. Se você for parar para pensar, você consegue, né, até dizer o que é que aquela mulher, quando a gente fala sobre o VSM feminino, o que é que aquela mulher gerou em você e quais partes do corpo, né, quais detalhes, quais comportamentos que fizeram realmente você ficar ainda mais com vontade de se aproximar, com vontade de ter um relacionamento com essa mina. E por ser inconsciente, justamente todo mundo está sempre usando, né, esse medidor de VSM no dia a dia, tá ligado? Em questões de segundos, só que ninguém comenta porque justamente é uma questão inconsciente, né? E muitas pessoas também têm a onda de achar que só porque tem o nome valor sexual de mercado é algo que diminui as pessoas, né? Ou objetifica. Mas na verdade não, é quando você entra com a cabeça mais fria nessa questão de relacionamentos e começa a observar sobre o VSM, você entende muito mais comportamentos, né, e interações que antes você não entendia, simplesmente porque você conseguiu colocar uma questão matemática em situações, né, que são aí de humanas, que são aí de pessoas. Não é totalmente matemático a parada, mas existe sim, né, padrões, e muitas vezes padrões bem fixos, que ajudam até você prever certos comportamentos ou certos pares, né, certas trocas que vão acontecer nesse mercado. No primeiro ponto, o primeiro pilar do VSM masculino é a aparência física. Basicamente, a simetria facial ela é muito admirada pelo ser humano, tanto a simetria facial masculina quanto a simetria facial feminina. E essa simetria facial, ela naturalmente, né, consegue ali gerar uma certa sensação de prazer devido a essa própria simetria. O ser humano ele tem uma facilidade muito grande de encontrar padrões, né? Uma facilidade muito grande de admirar ou perceber algo belo ou algo feio. E a partir dessa simetria facial, você consegue observar que as pessoas que são mais consideradas como atraente ou bonita, né, de rosto, elas exclusivamente, quase que 100% dos casos, vai ter sim essa simetria facial. E uma parada que é um efeito psicológico que vem justamente dessa simetria facial, mais um bom shape, né, mais um bom corpo, é o efeito halo. Basicamente, esse efeito halo faz com que a gente veja a pessoa como se fosse algo mais divino. Que na tradução para o português, o efeito halo fica como o efeito auréola, que é justamente aquele que os anjos têm, né, na cabeça,
E é justamente essa ideia. É meio que ao redor dessa beleza física tivesse um brilho que faz com que você entenda essa pessoa como mais atraente, como mais bondosa, como mais justa, tá ligado? E simplesmente todos esses fatores vêm dessa simetria facial. Ou seja, mesmo você não sabendo disso, grande parte dos seus comportamentos já é controlado pelo esse efeito halo, que é justamente esse efeito auréola. O segundo ponto, né, ainda desse primeiro pilar da aparência, é a questão do corpo, né? Que aí vem a altura, vem o peso, vem o seu shape, a sua forma física, e isso importa muito, principalmente porque como a gente está em um período que a beleza é muito valorizada por conta de redes sociais, por conta até do Instagram também. Quando a gente vai no Instagram e olha as pessoas que são mais cobiçadas, que são mais julgadas como bonitas, geralmente elas têm uma simetria facial muito forte e tem também requisitos, né, de forma física que prezam ali por uma forma saudável e forte. Ou seja, a maioria dos caras hoje que são conhecidos como galãs, eles têm sim um shape bom. Muitas vezes não é um shape que não de um bodybuilder, né? Mas sim tem ali uma barriga mais seca, tem ali uns braços mais grossos, tá ligado? O ombro largo. E tudo isso são sinais simplesmente visuais de uma estética simétrica ou então de um arquétipo, né, de força, e isso acaba sendo mais atraente. E o interessante é que a aparência ela é realmente esse primeiro ponto, né, esse primeiro soco quando se fala sobre o VSM. Então, muitas das vezes, um cara pode ser totalmente admirado ou então ser muito gostado por outras mulheres simplesmente por conta desse requisito que é a beleza, enquanto que outros caras também vão ter o efeito oposto. No caso, muitos caras vão ser rejeitados de primeira simplesmente por conta dessa aparência física. Então, existe sim essa questão de que quando você conhece uma pessoa mais profundamente, pode alterar, né, o VSM dessa pessoa, ou seja, o cara não é muito atraente, mas depois que a mina começar a falar com ele mais tempo ou ficar com ele, esse cara tem qualidades que são interessantes e o VSM para aquela mulher aumenta. E da mesma forma o oposto acontece, muitas minas ficam com um cara que é muito bonitão, só que aí o cara muitas vezes é bobão ou lerdo, e daí essa mina vê esse cara com menos valor. Mas logo de primeira existe essa vantagem muito forte para essas pessoas que já são fisicamente e facialmente mais atraentes. O segundo ponto do VSM, né, masculino, o segundo pilar, é o status financeiro, ou seja, quanto que esse cara ganha, qual é o patrimônio desse cara, qual é a posição social desse cara, como esse cara ganha dinheiro, todos esses pontos fazem muita diferença, até porque antigamente, né, você tinha que caçar, você tinha que ir pegar lenha para fazer fogueira. Hoje em dia não, você só precisa ter dinheiro, que aí você consegue pagar um aquecedor, consegue pagar um ar-condicionado, consegue pedir comida no iFood, tá ligado? Ou comprar comida em qualquer canto que faça delivery, porque hoje em dia o dinheiro, né, ele tem esse poder muito forte com relação à sobrevivência. Então, antigamente, como não existia dinheiro, as relações eram totalmente diferentes, né? O cara que mais caçava, o cara que mais conseguia recursos, ele era considerado mais atraente. Agora, hoje em dia, como as questões circulam através do dinheiro, quando você tem um status financeiro muito bom, você acaba conseguindo acessar níveis e experiências que muitos caras não conseguem. E isso acaba te deixando mais atraente. Meio que pode até ter um pouco de visão assim materialista, de interesseiras assim e tal. Só que naturalmente o ser humano, né, ele precisa dessa segurança. Então, se você tiver amigo que tem um financeiro muito bom e outro que não tem tanto, se a única diferença deles dois for essa, naturalmente você vai acabar se aproximando do cara que tem mais valor financeiro, porque ele consegue justamente ter e dar uma experiência muito mais de alto nível. Principalmente quando fala do Brasil, né, que a maioria das pessoas ganha muito pouco. Então, se você está no Brasil e você consegue ganhar, sei lá, seus 5, 7, 10 salários mínimos, você já está aí na frente de muitos caras. E essa capacidade, né, quando você tem esse status financeiro, você acaba tendo uma capacidade de conseguir ter uma experiência diferente, e isso atrai muito as mulheres
principalmente quando se fala sobre o Brasil. E o terceiro pilar do VSM é a questão de personalidade, comportamento e experiência. E esse pilar faz muita diferença porque quando você está perto de uma pessoa há muito tempo, né? No caso, sei lá, você tá ficando com a mina há 2, 3 semanas, 4, um mês, 2. A personalidade da mina vai se ressaltar, né? Muito. E isso faz total diferença. Quando uma mulher tá interagindo com um cara e o cara não tem experiência, o cara tem um comportamento muito estranho, acaba que realmente essa mulher vai ver esse cara de menor valor. Agora, se o cara tem uma personalidade chamativa, ele tem um comportamento firme, forte, interessante, né? E ele tem muita experiência com relacionamentos, esse cara consegue sim mexer com essa mulher da maneira certa. Muitos caras que têm uma personalidade mais grudenta, tem comportamento de alguém menos confiante, tá ligado? Tudo isso faz com que as pessoas não queiram estar ao seu lado. Muitas vezes até um nível de amizade também, quando o cara é muito grudento, pegajoso, as pessoas acabam evitando ele. Quando a pessoa agrega muito valor, sei lá, um amigo seu que é inteligente, um amigo seu que sabe fazer muitas paradas, esse cara geralmente é querido porque ele consegue proporcionar, mesmo não tendo dinheiro, uma experiência, né, emocional, psicológica, social muito interessante. E os pontos que fazem parte desse pilar são a confiança, ou seja, a forma como você se comporta depende muito da sua autoconfiança. Se você não tem autoconfiança, você faz as coisas de um jeito. Se você tem, você faz de outro. Sem contar que alguém mais confiante consegue aumentar o nível das experiências, ou seja, o cara consegue, em situações que você está nervoso, fazer você rir, em situações que você está rindo, quebrar totalmente o clima e mudar a emoção, tá ligado? Porque justamente um cara confiante, ele tem coragem de fazer aquilo que ele deseja. E aí, principalmente porque quando você sabe o que você sabe fazer, né? No caso, quando você confia no que você sabe fazer, você não tem medo, né, de tentar e nem de fazer alterações. O outro ponto é mexer com as emoções. Como eu estava falando, alguém sem experiência ou com uma personalidade mais estranha, mais pegajosa, ele não consegue fazer um mix de emoção interessante. Quando o cara já ele é mais difícil, quando ele demora mais a responder as coisas, quando ele é mais escasso, ele acaba mexendo com as emoções das pessoas, porque em um certo momento ele está muito perto da pessoa, em outros momentos ele está bem distante, diferente de alguém pegajoso, que aí só fica polarizado no polo onde ele está grudento. O outro ponto também são habilidades sociais, ou seja, saber se comunicar de maneira eficaz, tá ligado? Saber chamar a atenção da maneira correta, ter uma boa reputação social. Todos esses pontos vêm, né, de habilidades sociais que você tem ou que você desenvolve. Então, quando você sabe se comunicar bem, você acaba sendo mais atraente. Quando você sabe chamar a atenção da maneira certa, você acaba sendo mais atraente. Quando você tem uma reputação social boa, né, um histórico de relacionamentos também bom, isso tudo se junta e faz com que as pessoas te vejam de uma maneira mais atraente. E óbvio que quanto mais experiências você tem nesse mercado sexual, nesse mercado de relacionamentos, melhor você consegue guiar e mexer com as emoções da outra pessoa. E esse foi mais um vídeo. Se você ficou até aqui, deixa o like, deixa o seu comentário, ativa o sininho e se inscreve, né, se não for inscrito, porque nós estamos no começo aqui do canal e o seu like, você seguir, vai ser bom demais pra gente. Dá uma olhada aí no link das descrições, que tem alguns links interessantes. E é isso, até o próximo vídeo e valeu!